Enquanto lia a seção de literatura da revista Cosmopolitan, então editada pela esposa Ellen Gurley Brown, o produtor David Brown descobriu sobre um novo livro intitulado Tubarão, escrito por Peter Benchley em 1974. Uma pequena nota, escrita pelo editor literário da revista, dava uma descrição detalhada do enredo, adicionando o comentário que o livro poderia dar um bom filme. Produtor na Universal Pictures, ao lado de Richard D. Zanuck, a dupla leu o livro em apenas uma noite e concordaram na manhã seguinte que ele era a coisa mais emocionante que já haviam lido. Ambos sabiam que deveriam produzir uma versão cinematográfica do livro, mas eles não tinham certeza de como a adaptação funcionaria na tela. Apesar das dúvidas, eles compraram os direitos cinematográficos de Tubarão ainda em 1973, antes mesmo da publicação do livro, por aproximadamente $175 mil na época. Mais tarde, Brown afirmou que se tivesse lido o livro 2 vezes, nunca teria feito o filme, porque eles perceberiam o quão difícil seria realizar certas sequências. Inicialmente, a dupla considerou contratar o diretor veterano John Sturges, que adaptou a aventura marítima O Velho e o Mar nos cinemas em 1958. Depois, eles ofereceram o trabalho para o cineasta Dick Richards, que havia estreado como diretor em Sangue, Suor e Pólvora em 1972. Enquanto isso, um jovem cineasta de apenas 26 anos chamado Steven Spielberg estava pronto para finalmente começar a carreira como um diretor de longas-metragens. No final de uma reunião no escritório de Zanuck e Brown para a produção de Louca Escapada lançada em 1974, Spielberg notou o exemplar de Tubarão ainda não publicado. E, após lê-lo, ficou imediatamente cativado pela história. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Spielberg viu uma semelhança entre Tubarão e o filme televisivo dirigido por ele chamado Encurralado, lançado em 1971. Como dito pelo próprio cineasta, ambas as histórias mostram homens comuns visados por leviatãs, com Encurralado apresentando um homem perseguido e aterrorizado pelo motorista quase invisível de um caminhão. Com a saída de Richards do projeto, Spielberg foi contratado pelos produtores em junho de 1973, antes mesmo do lançamento de Louca Escapada. Porém, antes do início da produção, o cineasta ficou relutante em continuar trabalhando no filme, com medo de ser conhecido apenas como o diretor de O Caminhão e do Tubarão. Na época, os roteiristas de Os Aventureiros de Lucky Lady estavam interessados em contratá-lo para dirigir a produção. O cineasta viu ali uma oportunidade de sair do projeto sem ficar desempregado. Entretanto, a Universal vetou a saída do diretor para a 20th Century Fox, exercendo o direito de contrato com o cineasta. Foi Brown responsável por ajudar a convencer Spielberg a continuar no projeto, afirmando que, após Tubarão, ele poderia fazer todos os filmes que ele quisesse. Com o diretor finalmente anexado ao filme, Tubarão recebeu um orçamento estimado de $5,3 milhões e o cronograma de filmagens de 55 dias. Como a Universal queria evitar que as filmagens fossem interrompidas devido a uma possível greve quando o contrato do Screen Actors Guild com os estúdios expirasse naquele ano, o estúdio programou para que as filmagens começassem em maio de 1974 e terminassem em junho do mesmo ano. Para a adaptação, Spielberg queria manter o enredo básico do livro, eliminando muitas das subtramas do material original. Para ele, a melhor parte do livro era a caçada ao tubarão, presente nas últimas 120 páginas da história. Então, a ideia era mudar os 2 primeiros atos e se manter fiel ao livro no último terço da história. Quando os direitos cinematográficos foram adquiridos, os produtores prometeram ao autor que ele poderia escrever o primeiro rascunho do roteiro. A intenção era garantir que um roteiro pudesse ser feito, apesar da ameaça iminente de uma greve do sindicato dos roteiristas, já que Benchley não era sindicalizado. O escritor escreveu 3 rascunhos antes do roteiro ir para as mãos de outros roteiristas, dizendo a Spielberg que era o melhor que ele poderia fazer. Mais tarde, Benchley contou que a escrita dele está presente no filme, especialmente a mecânica do enredo, já que, segundo ele não sabia como colocar a textura do personagem em um roteiro. O escritor fez algumas alterações a pedido de Spielberg, como a remoção do caso entre Ellen Brody, a esposa do chefe de polícia Martin Brody, e o oceanógrafo Matt Hooper. A adaptação modifica a personalidade de Ellen, a transformando em uma mãe e esposa dedicada, enquanto a personagem do livro é descrita como uma alpinista social interessada em um Hooper diferente e obviamente rico. O cineasta temia que o caso comprometesse a relação de camaradagem entre os homens enquanto buscam o tubarão. Benchley ainda fez uma ponta como ator, aparecendo como um repórter. Apesar das mudanças, Spielberg ainda achava que os personagens do roteiro de Benchley não eram agradáveis, e começou uma busca por um novo roteirista para trabalhar na história. Entre eles estava o dramaturgo Howard Sackler, vencedor dos prêmios Tony e Pulitzer. O dramaturgo estava em Los Angeles no período, e se ofereceu para reescrever o material sem necessidade de adicionar o nome nos créditos da produção. Como Spielberg e os produtores estavam insatisfeitos com os rascunhos, eles rapidamente concordaram com a proposta.
O cineasta, que sugeriu que o Brody tivesse medo de água, queria que o tom do filme fosse um pouco leviano, para evitar que a história fosse apenas sobre uma caçada. Então ele perguntou ao amigo escritor e ator de comédia Carl Gottlieb o que ele mudaria na história e se havia algum personagem que ele estaria interessado em interpretar. Gottlieb enviou para Spielberg 3 páginas de notas, escolhendo o papel de Meadows, o editor politicamente conectado do jornal local. Embora o acordo fosse inicialmente para aperfeiçoamento de diálogos, ele eventualmente se tornou o roteirista principal, e reescreveu quase todo o roteiro durante o período de 9 semanas de filmagens principais. Ao longo das filmagens, o roteiro de cada cena era concluído na noite anterior à filmagem, depois que Gottlieb jantava com Spielberg, os membros do elenco e a equipe técnica para decidir o que entraria no filme. Muitos diálogos foram criados de improvisações dos atores durante essas refeições, enquanto outros foram criados no set pouco antes das filmagens. O próprio Spielberg afirmou que preparou um rascunho, embora não esteja claro até que ponto os roteiristas se basearam no seu material. Entre todas as reescritas, ele pediu que mudassem a causa da morte do tubarão, de ferimentos externos, para a explosão de um tanque de mergulho. Spielberg acreditava que o público responderia melhor a um final grande e emocionante, do que uma morte que não seria tão impactante visualmente. O diretor estimou que o roteiro final tinha um total de 27 cenas que não estavam no livro. Benchley escreveu Tubarão após ler sobre a captura de um enorme tubarão pelo pescador esportivo Frank Mundus em 1964. De acordo com Gottlieb, o personagem Quint foi vagamente baseado em Mundus, cujo livro Sport Fishing for Sharks foi usado como pesquisa para o roteiro. Para a escalação do elenco, Spielberg pediu que Zanuck e Brown encontrassem atores conhecidos, mas evitassem contratar grandes estrelas. Ele acreditava que atores que não fossem famosos ajudariam o público a acreditar que os eventos do filme poderiam acontecer com qualquer pessoa. Por outro lado, estrelas de cinema carregavam memórias associadas a outras histórias, o que poderia arruinar o clima que o cineasta queria criar. Para Spielberg, a estrela do filme deveria ser o tubarão. Os primeiros atores escalados foram Lorraine Gary, como Ellen Brody, e Murray Hamilton como prefeito de Emmett Island. A maioria dos papéis menores foram desempenhados por moradores de Martha's Vineyard, local onde o filme foi rodado. O papel de Brody foi oferecido para Robert Duvall, mas o ator estava interessado apenas em interpretar Quint. Charlton Weston até chegou a demonstrar interesse no papel, mas Spielberg achava que ele teria muita personalidade para um papel de um chefe de polícia de uma pequena comunidade. O filme chegou aos ouvidos de Roy Scheider em uma festa, após ouvir Spielberg conversando com o roteirista sobre o tubarão pular em um barco. O cineasta ficou inicialmente apreensivo em contratar o ator, temendo que ele interpretasse um papel semelhante ao Detetive de Operação França, lançado em 1971. No fim, ele conseguiu o papel. 9 dias antes do início da produção, a equipe ainda não havia escalado ninguém para os papéis de Quint e Hooper. Após alguns atores recusarem a oferta para interpretar Quint, Zanuck e Brown sugeriram o nome de Robert Shaw para o trabalho. A dupla havia acabado de trabalhar com o ator em Golpe de Mestre, comédia criminal lançada em 1973. Relutante em aceitar o trabalho por não gostar do livro, Shaw entrou para o elenco por insistência da esposa e atriz Mary Urie. Shaw baseou a atuação no colega de elenco Craig Kingsbury, um pescador local escalado para o pequeno papel do pescador Ben Gardner. Spielberg descreveu Kingsbury como uma versão mais pura de quem Quint era, com algumas das declarações do pescador atrás das câmeras adicionadas ao roteiro, usadas em falas de Quint e do próprio Gardner. Para o terceiro ato do filme no mar, a mecânica e proprietária de barcos Lynn Murphy foi fonte de alguns diálogos e maneirismos de Quint. Para o papel de Hooper, Spielberg tinha uma longa lista de atores considerados para o papel, incluindo Jeff Bridges. Foi George Lucas que sugeriu Richard Dreyfuss para o cineasta, após dirigi-lo em Loucuras de Verão, de 1971. O ator recusou inicialmente o trabalho, mas mudou de decisão após se decepcionar com o próprio desempenho em uma exibição de pré-lançamento de O Grande Vigarista, lançado em 1974. Temendo que ninguém quisesse contratá-lo quando o filme saísse, Dreyfuss rapidamente ligou para Spielberg e aceitou o trabalho em Tubarão. Como o filme era bem diferente do livro, o cineasta pediu que o ator não lesse o material original. Como resultado, Hooper foi reescrito para se adequar ao ator, além de Spielberg tratar o personagem como alter ego. As filmagens principais de Tubarão começaram em 2 de maio de 1974. Mais tarde, Brown explicou que a produção precisava de um local de férias que fosse de classe baixa o suficiente para que a aparição de um tubarão destruísse o turismo local.
Martha's Vineyard foi escolhido também porque o oceano local tinha um fundo arenoso que nunca ficava abaixo de 11 metros por 19 quilômetros fora da costa, permitindo que os tubarões mecânicos operassem também fora da vista da terra. Como Spielberg queria filmar as sequências aquáticas relativamente perto para que se assemelhassem à visão das pessoas enquanto nadam, o diretor de fotografia Bill Butler desenvolveu um novo equipamento para facilitar a filmagem marítima e subaquática, incluindo um equipamento para manter a câmera estável independente da maré. Preocupado em criar um choque nos ataques, o cineasta pediu que o departamento de arte evitasse cenas ou roupas vermelhas, já que ele desejava que o único vermelho fosse o sangue. A ideia inicial dos produtores era treinar um grande tubarão branco para o filme, mas, obviamente, eles rapidamente perceberam que não era possível. Então, a equipe de produção criou 3 tubarões de propulsão pneumática de tamanho real, apelidados de Bruce em homenagem a Bruce Raymer, o advogado de Spielberg. Um dos tubarões era como um trenó marinho, com um corpo inteiro sem barriga que podia ser rebocado. Já os outros 2 tubarões eram como plataformas, com um se movendo da direita para a esquerda, com o lado esquerdo oculto no filme por ter uma série de mangueiras pneumáticas, e o outro com o lado direito oculto pelo mesmo motivo. Os 3 tubarões foram desenhados pelo diretor de arte e designer de produção Joey Alves, com as criaturas sendo fabricadas pela Rowley Harper's Motion Picture e Equipment Rental na Califórnia. A construção envolveu uma equipe de até 40 técnicos de efeitos, supervisionados pelo artista de efeitos especiais Bob Mattei. Para o barco de Quinte, Alves e a equipe construíram 2 modelos idênticos para o filme. O segundo barco não tinha motor e foi projetado para afundar sob comando. Como o Tubarão foi o primeiro grande filme a ser filmado no oceano, a produção teve muitos problemas durante as filmagens e acabou ultrapassando o orçamento previsto, custando 9 milhões de dólares. Só os gastos com efeitos já representavam um aumento significativo devido aos problemas com os tubarões mecânicos. Spielberg atribuiu muitos problemas ao próprio perfeccionismo e à falta de experiência como cineasta. Ele insistiu em filmar no mar com um tubarão mecânico em tamanho real, argumentando que o filme não teria a mesma aparência se ele filmasse em um tanque ou em um lago. Só que o cineasta não sabia nada sobre o mar e acreditava que podia vencer a natureza. No fim do dia, a equipe retornava para o hotel exausta, queimada de sol e coberta de areia. Filmar no mar também significava que eles não tinham controle sobre tudo, especialmente em relação aos veleiros indesejados surgindo, câmeras encharcadas e barcos quase afundando. Os tubarões frequentemente apresentavam mau funcionamento, incluindo problemas na estrutura devido à resistência à água. A espuma usada para os tubarões causou problemas desde o primeiro teste, já que absorvia água e inflava as estruturas. Além disso, o modelo de tubarão trenó ficava constantemente preso em águas marinhas. Mais tarde, Spielberg calculou que, durante o horário de trabalho diário de 12 horas, em média, eles conseguiam filmar por apenas 4 horas. O atraso atrapalhava o trabalho da editora Verna Fields, que não tinha material para trabalhar durante as filmagens. Além de todos os problemas técnicos com os tubarões, os atores também ficavam enjoados no mar e quase se feriam durante as filmagens. Shaw também fugia para o Canadá sempre que podia devido a problemas fiscais, bebendo muito durante as filmagens. Ele desenvolveu um rancor contra Dreyfuss, que recebia muitos elogios pelo trabalho e um grande vigarista, apesar dos temores do ator. Mesmo com todos os problemas, os atrasos acabaram ajudando o filme em alguns aspectos, porque o roteiro teve tempo para ser refinado. Spielberg também foi forçado a reconhecer que o tubarão não podia aparecer em cena por inteiro. Essa mudança forçada colaborou para aumentar o suspense do filme e criar uma tensão maior, auxiliada pela fantástica trilha sonora de John Williams. Curiosamente, quando Williams mostrou a trilha sonora no piano para Spielberg, o cineasta não entendeu e achou que era uma piada. Porém, mais tarde, ele reconheceu que o filme não teria metade do sucesso se não fosse a composição assustadora de Williams. Entretanto, existem imagens de tubarões reais no filme, filmados por Ron e Valerie Taylor no sul da Austrália. Durante as filmagens, um grande tubarão branco atacou o barco e a gaiola, criando imagens impressionantes que Spielberg queria incorporar no filme. Ninguém estava na gaiola no momento do ataque, e segundo o roteiro, o tubarão deveria matar Hooper no momento. O enredo foi alterado para que Hooper escapasse da gaiola e as imagens do ataque real fossem usadas. No fim, as filmagens principais, programadas para durarem 55 dias, foram concluídas em 159 dias. O atraso de mais de 100 dias gerou ansiedade em Spielberg, que ouvia rumores sobre ele nunca mais trabalhar na indústria após o lançamento do filme.
Posteriormente, a produção filmou cenas subaquáticas no tanque da MGM na Califórnia usando dublês. Fields, que havia concluído a versão preliminar dos 2 primeiros terços do filme até a caça ao tubarão, finalizou a edição e retrabalhou parte do material, o tornando mais aterrorizante. Ainda com aquela semelhança entre tubarão e encurralado em mente, o diretor reaproveitou o som do caminhão sendo destruído para criar o som do tubarão no filme. Com medo de ser jogado na água, Spielberg não esteve presente nas filmagens da cena final, onde o grande vilão encontra finalmente a morte. Desde então, o cineasta mantém a tradição de estar ausente no set no momento da filmagem da cena final dos seus filmes. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!